Essa é a videoaula número 7 do curso Java do Zero ao Júnior. Nessa aula eu vou finalizar o conteúdo do controle de fluxos através de ifs, mostrando árvores de decisão e a estrutura if-else-if. Se o conteúdo dessa aula te interessa, curte e comenta aí embaixo para ajudar o trabalho do canal e vem comigo. Continuando o tema que a gente estava tratando na aula anterior, vamos supor de novo que a gente está lidando com aquela lógica da tela do aplicativo Banco Chama. E que se o cliente for básico, a tela dele tem que ser laranja, se o cliente for premium, a tela dele tem que ser preta. Então aqui no meio do código deve existir alguma lógica de geração da tela. Eu vou deixar isso como um comentário aqui, lógica de geração da tela. Só que para que a gente possa fazer uma árvore de decisão mais complexa, vamos trabalhar com mais detalhes do cliente do que só o fato dele ser do segmento premium ou não no aplicativo do Banco Chama. Vamos falar que vai me interessar também aqui para tomar as decisões a idade do cliente. Vai me interessar também, vou colocar como um double, o saldo bancário do cliente. E, obviamente, vai me interessar isso aqui é um boolean se ele é premium ou não é. E aí, se ele for premium, essa variável premium vai ser true. Se ele não for premium, essa variável premium vai ser false. E aqui embaixo, no final da aplicação, onde teoricamente seria a parte que fica depois da lógica de geração da tela, é onde a gente entrega o resultado para o cliente. Como isso aqui é só um exercício, o nosso nível aqui ainda é básico, não existe geração de tela, a gente vai fazer tudo com base em sysout, só para mostrar um resultado diferente para cada caso. E vamos falar que o sysout vai mostrar 3 resultados para a gente, sendo que o primeiro é a cor da tela, que ele vai receber. O segundo é uma mensagem específica, a depender da idade, saldo bancário e se o cliente é premium ou não. E uma terceira característica é o pacote de produtos que eu vou oferecer para o cliente, dependendo da idade, do saldo bancário e se ele é um cliente premium ou não. E eu só vou inicializar esses caras com valor de string vazia para que eu já possa fazer o sysout deles, que assim a gente vai poder ver o resultado no final da aplicação. A cor da tela é aqui, mais cor. Posso aproveitar, copiar esse cara para fazer aqui. A mensagem da tela é mensagem e o pacote de produtos é pacote de produtos. Não sei se ficou claro, mas quando eu falo aqui pacote de produtos, que eu estou me referindo no contexto de um aplicativo de banco é quais os produtos que ele vai te oferecer para você comprar ou para você ter ali cartão de crédito, investimentos, dependendo do seu segmento, da sua idade e se você é um cliente premium dele ou não. Vamos já fazer a lógica aqui de pegar as variáveis de entrada, fazer scanner, sc igual a new scanner, que eu vou importar o scanner, system. E aí aqui no caso, para a idade, eu vou falar que a idade é igual a sc.nextInt. No caso do saldo bancário, eu vou falar que o saldo bancário é igual a sc.nextDouble. E aqui no caso do cliente ser premium ou não, vai ser uma pequena prática de if que a gente já vai fazer. Fazer da seguinte maneira, um valor premium, que é uma variável inteira, vai ser igual a sc.nextInt. E se o cara digitar 0, quer dizer que o cliente não é premium, se o cara digitar 1, quer dizer que o cliente é premium. Então aqui eu faço um if da seguinte maneira, if valor premium é igual a 0, premium é igual a false, else premium é igual a true. E aí aqui você pode ver que caso ele não digite 0, né, qualquer valor que ele digitar, ele está falando que o cliente é premium. Você sempre digita ou 0 ou 1, que aí fica bem claro que 0 é false e 1 é true. Aí vamos colocar as perguntas aqui também para ficar um pouco mais claro, que vai ser qual é a sua idade, aí o scanner pega a idade, aqui eu coloco um sysout, qual é o seu saldo bancário, e aí vem o sysout pedindo saldo bancário, e aí sysout, você é premium, e aí aqui coloca nos parênteses 0 igual não, 1 igual sim. E aqui a gente tem a lógica das nossas variáveis de entrada. E agora, para que a gente possa praticar a árvore de decisões, eu vou fazer aqui um requisito funcional para as variáveis de saída, que vai ser exatamente esse que eu vou colar aqui. Eu já tinha escrito ele aqui do lado. Deixa eu ler com você.
Se o cliente for menor de idade, o saldo dele for menor que 50 mil e ele não for prêmio, a cor da tela vai ser laranja, o pacote não vai ser nenhum e a mensagem vai ser: por favor, regularize sua situação, cadastre o maior responsável. Agora, se o cliente também for menor de idade, só que o saldo dele for maior que 50 mil e ele ainda assim não for prêmio, fica a cor laranja e nenhum pacote para ele, mas aqui na mensagem de regularização da situação, eu ofereço para ele um pacote prêmio, porque eu estou vendo que esse cara tem bastante dinheiro. Então, nesse caso aqui, me interessa oferecer o pacote premium para ele com a seguinte mensagem: adquira um pacote premium neste link, chama.premium.org. Se o cliente for menor de idade e ele já for premium, aí eu posso, ele já está regularizado, já tem um maior cadastrado lá para ele, eu posso entregar uma tela preta com um pacote básico de produtos e uma mensagem: seja bem-vindo. Beleza, esses aqui são os casos dos clientes menores de idade. Se o cliente for maior de idade, o saldo dele for menor que 50 mil e ele não for prêmio, cor laranja na tela, porque esse cara não é prêmio, o pacote dele vai ser básico e a mensagem vai ser: seja bem-vindo. Agora, se o cara for maior de idade, tem um saldo maior que 50 mil e ele ainda não é prêmio, eu entrego a tela laranja com o pacote básico também, só que nesse caso eu quero dar uma mensagem extra para ele. Vou falar para ele assim: adquira um pacote premium neste link, chama.premium.org, porque eu tô vendo que esse cara tem bastante dinheiro. Se o cliente for maior de idade, o saldo dele for menor que 50 mil, mas ele já for prêmio, ele recebe uma mensagenzinha um pouco melhor: seja muito bem-vindo. E o pacote dele é intermediário com tela preta, porque esse cara, ele já é prêmio. Agora, se além de o cara ser maior de idade e ser prêmio, ele ainda tiver um saldo maior que 50 mil, eu vou oferecer para ele um pacote avançado numa tela preta e uma mensagem de: seja muitíssimo bem-vindo. Beleza, isso aqui estabelece os clientes que são simplesmente maior de idade. Se o cliente for idoso, e aqui a gente está tratando idoso como mais de 60 anos, e ele não for prêmio, aí é tela laranja, o pacote dele vai ser consignado básico, porque agora a gente está lidando com clientes mais velhos, e a mensagem é: seja bem-vindo. E como clientes mais velhos eu tenho mais segurança, porque eles têm aposentadoria, eu também, independente do saldo dele, eu já vou dar a mensagem: por favor, adquira um pacote premium neste link. Se o cliente for um idoso, aqui tá errado, e for premium, aí é tela preta, o pacote dele é consignado avançado e a mensagem é aquela mensagem: seja muitíssimo bem-vindo. Você vê, são várias condições aqui, ou seja, isso aqui vai ser uma árvore de decisão com bastante if, com bastante else, e vai dar pra gente praticar legal isso aqui. Se você quiser praticar com essas condições aqui antes de eu fazer o programa, tenta aí, pausa o vídeo e vê como é que você faz. Eu vou começar a fazer e eu vou fazer de 3 maneiras diferentes. A primeira usando só ifs, sem usar nenhum else. A segunda usando ifs e elses, e uma terceira usando essa estrutura nova que eu vou ensinar nessa aula, que é a estrutura if, else if. Eu apaguei os requisitos aqui do clipe porque eles estavam ocupando muito espaço. Eu coloquei numa tela aqui do meu lado, eu vou lendo aqui do lado e a partir daqui eu vou fazer da primeira maneira, que vai ser usando só ifs, sem usar elses. No caso de usar só ifs, sem elses, eu vou ter que pegar afirmação por afirmação daquilo que eu falei para vocês e testar elas numa conjunção inteira de um if. E no caso seria o seguinte: se eu olhar ali para a primeira condição, é o seguinte, ó: if idade menor que 18 e saldo bancário menor que 50 mil, o cliente não for prêmio, então premium igual false. Nesse caso aqui, eu posso colocar que a cor é laranja, a mensagem é: por favor, regularizar sua situação, cadastrar maior responsável. E o pacote de produtos dele vai ser nenhum. Aqui eu só queria fazer uma observação. Você vê que eu estou usando aqui a variável booleana premium igual a false. Se você lembrar da nossa aula anterior, em que eu tinha várias afirmações e a afirmação era uma variável booleana, eu podia colocar a variável booleana sozinha aqui, né? E aqui no caso, quando eu falo e premium, ele já está entendendo que é e premium igual verdade. Só que, no caso aqui, eu quero que premium seja false. Então, existe alguma maneira de eu falar premium é false sem eu ter que escrever o false aqui? Existe. Você faz o seguinte: você coloca um ponto de exclamação antes da variável booleana e escreve o nome dela. Isso aqui é a mesma coisa que ler não premium, ou o contrário de premium. Se premium for verdadeiro, isso aqui é falso. Se premium for falso, isso aqui é verdadeiro. Então, quando eu escrevo premium igual a true, é a mesma coisa que eu escrever premium. Quando eu escrevo premium não igual a true, é a mesma coisa que eu escrever não premium. Então aqui eu estou testando a afirmação premium igual falso. Então vamos para a segunda afirmação aqui. Ela vai ser idade menor que 18, saldo bancário
maior que 50 mil dessa vez e o cliente não for prêmio. Aí nesse caso aqui, vou até copiar cor laranja, a mensagem muda, porque nesse caso eu vou oferecer o pacote premium para ele. Por favor, regularizar essa situação, adquira um pacote premium neste link. Mas ele ainda não tem nenhum pacote de produtos. Vamos para a terceira afirmação, que é um cliente menor de idade menor que 18, saldo bancário maior que 50 mil, e o cliente é prêmio. Colei aqui, vamos para a terceira afirmação, que no caso dos clientes menores de idade é se o cliente for prêmio, independente do saldo bancário dele, e ele for menor de idade, nesse caso aqui é idade menor que 18 e premium, aí aqui é tela preta, o pacote dele é base e a mensagem dele, seja bem-vindo. Agora vamos para os clientes maiores de idade. Se o cliente tiver mais que 18 anos, só que lembra que aqui eu tenho uma condição dos clientes idosos. Então não adianta só eu falar que o cliente tem mais de 18 anos, eu tenho que falar que ele tem mais de 18 anos, mas que a idade dele é menor igual a 60. E agora eu estou testando primeiro se o saldo bancário for menor que 50 mil e o cliente não for prêmio. Nesse caso aqui a cor é laranja, eu vou pegar a mensagem específica dele aqui, é simplesmente seja bem-vindo, e o pacote dele é básico. A nossa quinta condição é um cliente maior de 18 anos, menor ou igual a 60 anos, com saldo bancário maior que 50 mil e que não é prêmio. Nesse caso é parecido, só que eu vou dar a mensagem oferecendo o prêmio para ele. O pacote dele continua sendo básico. Vamos lá, próximo caso, o cliente tem mais de 18 anos, menos de 60, ele tem menos de 50 mil na conta, só que ele é prêmio. Nesse caso a tela dele é preta, a mensagem dele é seja muito bem-vindo e o pacote de produtos dele é intermediário. Agora vamos para o nosso melhor caso de todos, gente maior de idade, menor de 60, com saldo bancário maior de 50 mil e prêmio. Nesse caso é tela preta, é seja muitíssimo bem-vindo e um pacote de produtos avançado. Agora vem as condições dos idosos, né? Nesse caso aqui, o nosso if é se a idade for maior que 60 anos. No caso dos idosos, se você ver as condições aí, você vai ver que o saldo bancário não interessa. Só interessa se ele é prêmio ou não. Vamos testar primeiro um cara que não é prêmio. Aí a cor da tela é laranja. A mensagem é seja bem-vindo e eu já quero oferecer um pacote prêmio para ele, porque eu já sei que esse é um cara que tem aposentadoria. E o plano do pacote de produtos dele é consignado básico. Vamos lá para o cara que tem mais de 60 e é prêmio. Nesse caso aqui a cor da tela ele é preta, ele é muitíssimo bem-vindo e eu não preciso oferecer nada para ele. Além disso, o consignado dele é um consignado avançado. Vou testar o resultado rápido com vocês, só para a gente ver alguns casos. Vou falar que eu tenho 32 anos, meu saldo bancário é 48.900 e eu não sou prêmio. Cor de tela laranja, eu sou bem-vindo e meu pacote é básico. Vamos ver um aposentado aqui rico. Vou falar que eu tenho 86 anos e eu tenho 2 milhões em conta. Além disso, eu sou prêmio. Tela preta, muitíssimo bem-vindo, consignado avançado. Bom, pelo jeito está funcionando, agora eu vou refazer essa lógica para que ela não fique com tantos ifs assim, eu vou usar os elses. Agora eu vou fazer usando ifs e elses. A ideia aqui vai ser mostrar como as condições que a gente tem que testar são bem mais simples, mas a estrutura do código fica bem mais complicada quando você usa if e else. Vamos lá, ó. Vamos ver se o cara é menor de idade ou maior de idade. Então, o meu primeiro if é se ele tiver menos que 18 anos. Aqui, no caso, são os menores. E caso contrário, bom, aqui são os adultos e os idosos, né? Porque ele tem mais de 18 anos. Então, eu preciso de um outro if aqui dentro. Eu preciso testar se a idade é menor ou igual a 60. Porque nesse caso aqui são os adultos e nesse caso aqui são os idosos. E aí, os adultos menores, os adultos idosos, eles podem ser prêmio ou não. Então, aqui dentro eu tenho um if para ver se esse menor é prêmio ou não. E else para falar quando ele não é prêmio. Mesma coisa para os adultos, if premium, else. E mesma coisa para os idosos, if premium e else. E além disso, eu tenho que testar se o saldo bancário do cara é maior que 50 mil ou não. Mas até para não alongar tanto a complexidade da nossa árvore, você pode olhar aí nas condições e ver que no caso dos menores de idade premium, você não precisa testar o saldo. É só quando ele não é premium que você precisa testar se o saldo é maior que 50 mil, ou else. O nome dessa variável é saldo bancário, né? E no caso dos idosos, é a mesma coisa. Você só precisa testar esse saldo quando ele não é prêmio. Se ele é prêmio, a mensagem é a mesma
tendo ou não um saldo. Só que no caso dos adultos comuns, aí tem essa decisão aqui tanto para o prêmio quanto para o não prêmio. E aí agora vamos lá, fazer um de cada vez aqui os resultados. Você vê, eu vou colocar aqui, ó, olha o tamanho dessa árvore de decisões. Isso aqui ficou bem pouco prático, né? Aquela estrutura sem else era melhor do que essa estrutura com else. O else, quando usado à exaustão assim, ele deixa o seu código muito complicado de ler, bem confuso. Mas funciona. Se eu rodar aqui, ó, colocar que a minha idade é 62, meu saldo bancário é 50 mil e eu não sou prêmio. Você vê que a minha tela é laranja, eu sou bem-vindo, ele me oferece pacote porque eu sou idoso e eu sou consignado básico. Se eu colocar que eu sou um cara de 35 anos com saldo bancário de 53 mil que não sou prêmio, ele vai me oferecer o pacote, meu pacote de produtos é básico. Mas se eu for um cliente de 35 anos com saldo bancário 56 mil ou 560 mil, pode ser, e eu for prêmio, a minha tela é preta e eu sou muito bem-vindo e tenho um pacote de produtos avançado. Atendeu aos nossos requisitos da mesma maneira. Agora eu vou para a metodologia 3 de fazer isso aqui, usando o if, else if. E você vai ver que já vai dar uma boa simplificada nessa árvore enorme de decisões que foi feita aqui só com if e else. Então agora eu vou para a metodologia 3 aqui, que é usando o if, else if. E você vai ver a árvore de decisões daquela metodologia 2 vai ficar bem menor. Vai facilitar bastante para a gente. A ideia do if, else if é acumular uma condição em cima de uma condição contrária. Funciona muito bem para o que é o caso da idade nesse nosso exercício, que é quando você tem 3 faixas de valores ou 4 faixas de valores para o comportamento de uma resposta. No caso aqui da nossa idade são 3, né? Você tem os menores de 18, os menores igual a 60 e os maiores que 60. A construção fica assim, ó. Eu faço if idade menor que 18, aqui eu tenho para os menores de idade. Só que aqui no else, ao invés de colocar só um else que vai ser para o resto, ou seja, os que são maiores de 18 anos ou igual, eu vou colocar um else junto com outro if, a idade for menor ou igual a 60 anos. E aqui no final eu coloco só um else, que aqui é o caso contrário de todas as condições que vieram antes. Ou seja, se não for nem menor que 18 e nem menor ou igual a 60. Então aqui, obviamente, eu já vou ter automaticamente os que são maiores de 60, que são os meus idosos. Então aqui eu tenho os idosos, os adultos, e aqui eu tenho os menores. Você vê que melhorou bastante, eu não precisei fazer um if dentro de um else. E aqui, ó, eu já vou aproveitar essa estrutura de novo. No caso dos menores de 18, eu posso fazer aqui. Se ele é premium, eu tenho aquela situação que a tela é preta e a mensagem é de plano básico, seja bem-vindo. Se não, e se o saldo for maior que 50 mil, na minha mensagem eu vou oferecer o plano premium. Mas caso contrário, eu não ofereço. Então, essa árvore de decisões ela precisa ser simplesmente isso. Isso aqui já atende a todos os meus requisitos. No caso dos adultos, não tem como melhorar muito, não, tá? Eu vou precisar de bastante condições, porque são várias as possibilidades, mas eu posso fazer assim, if saldo maior que 50 mil e prêmio, aí eu tenho uma condição, que é, de novo, eu sempre esqueço, aqui é saldo bancário. Agora, se não for isso, e no caso for que o saldo é maior que 50 mil e o cliente não for prêmio, é outra condição. Além disso, eu posso ter que o saldo é menor que 50 mil e o cliente é prêmio. Nesse caso, é uma terceira condição. E só ficou faltando o caso que o cliente tem mais de 50 mil de saldo e é prêmio. E isso já é atendido pelo else. Para os idosos, só depende se é prêmio ou não. If prêmio é um caso, se não prêmio é outro. E aqui eu posso agora preencher as condições que vão atender. Fazer só um testezinho aqui para ver. Vou falar que eu tenho 13 anos, tenho 250 mil de saldo e eu sou o premium. A cor da minha tela é preta e eu tenho um pacote de produtos básicos. Se eu tiver 11 anos, tiver só 20 mil e eu não for premium, o cara vai me mandar cadastrar um maior, porque eu não tenho nenhum pacote de produtos. Enfim, aí, funcionou de novo. E isso aí é o que você precisa saber sobre o uso de ifs e else ifs. Você vê que, no caso, essa estrutura de else if, ela simplificou muito aquela árvore de decisão que a gente tinha na metodologia 2. E a vantagem dela em relação à primeira metodologia
é que aqui as condições que você coloca nos ifs não são tão complicadas, não precisam de tantas conjunções. E essa aqui seria a maneira otimizada de fazer uma árvore de decisões em relação à escrita de linhas, em relação ao tamanho de código. É claro que ainda a gente está lidando só com recursos básicos com relação ao uso de controle de fluxo. Existem maneiras mais avançadas ainda de se fazer isso. Mas espero que essa aula aqui tenha sido útil para você e continua no curso aí para descobrir mais recursos do Java. Espero na próxima aula e falou!